Maria, sou servo missionário Roberto, né? Vocês católicos se prostram diante de uma imagem ou diante de um padre, etc, né? Essa é a acusação. Mas tanto lá em Reis, em Êxodo, em Gênesis, em Ruth, em Josué, em Atos, pessoas se prostraram como culto de honra, como respeito, como aqui o carcereiro, em Atos dos Apóstolos 16, interessante, né? (29). Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se tremo aos pés de Paulo e Silas. Interessante, ó. A Bíblia já nos ensina que prostrou como forma de respeito. O carcereiro prostrou diante de Paulo e Silas. Prostrou para adorar? Não. Por que o carcereiro prostrou diante de Paulo e Silas? Porque é um homem de Deus. Como forma de respeito. Então, não tem como, cara. Quando a gente prostra diante de uma imagem, a gente conhece a tradição daquela imagem. O que ela representa, o que ela aponta. Olha só que interessante. Os protestantes, eles usam esse texto aqui, em Atos 10. Os caras fazem doutrina, viagem nesse versículo. Vocês católicos estão postando diante de uma imagem pagã. Vocês são adoradores, vocês são idólatras, mas não sabem o significado. Adoração é um sentimento. Como prostrar diante de gesto, isso a Bíblia não proíbe. O que a Bíblia proíbe é para prostrar, para se adorar e prestar culto. Como o rei Salomão se corrompeu ali, prestou culto em 1 Reis 11 ali, né? Aos deuses de suas concubinas, de suas esposas. Que interessante. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos 10, 25 e 26, ó. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostou-se aos seus pés para adorá-lo. Não de acordo com o carcereiro fez ali diante de Paulo e Silas. Aqui, Cornélio prostrou diante de Pedro para adorar, para prestar culto de adoração. E Pedro repreende, ó. Pedro, porém, erguendo, dizendo, levanta-te, também eu sou um homem. Que interessante. Agora, se você for catar essa base, olha só que interessante, Números. Olha, 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com uma espada desvenhada na mão. Inclinou-se e prostou-se com a face por terra. Prostou diante do anjo, com a face por terra, de acordo com o carcereiro, prostou diante de Paulo e Silas. Fez diferente que Cornélio fez com Pedro, prostou para adorar. Então, em Apocalipse 19, 10, o discípulo amado João prostou também diante do anjo para adorar. Muito diferente que o carcereiro fez diante de Paulo e Silas. Que o João ali fez igual o Pedro estava fazendo. O Cornélio fez com a reverência de Pedro para adorar. Que interessante, né? Agora você cata aqui, em Crônica. Por que eu estou mostrando esses versículos? Esses versículos que você consegue entender a visão católica e combater essas pregações distorcidas do protestante. Olha só que interessante, ó. 1 Crônica 21, 16, ó. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Então Davi e o ancião, coberto de saco, prostou-se com o rosto por terra, diante de quem? Do anjo. Olha só que interessante, ó. Crônica 21, 21, ó. Quando Davi chegou perto de Ornã, este viu sair da ilha e prostou-se diante de Davi, como o rosto contra a terra. Que interessante. Agora você cata aqui, ó.
Samuel, né? Ruth 2:10, Ruth prostou diante de Boaz, ó. Ruth 2:10, Ruth caindo aos seus pés, prostou-se por terra. De onde me vem a dita, disse ela, de que interesse por uma estrangeira? Olha só que interessante. Agora você cata aqui, ó, em Samuel, segundo Samuel, lá no finalzinho, ó, 24, 19 e 20, ó, Davi subiu, segundo a palavra de Gade, intérprete da ordem do Senhor. Ornã, que estava debulhando trigo, viu, aproximou-se dele o rei com a sua comitiva. Adiantou-se e prostou por terra diante do rei. Quer dizer o que, cara? Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento tem culto de honra. Prostrar como forma de respeito. Que interessante. Cornélio não entendeu isso ainda. Quando Pedro entra ali, o Cornélio deveria reverenciar Pedro como um culto de respeito, como um culto de honra. Como tem lá no Velho Testamento. E também, ó, se você for catar em Gênesis 33, olha só que interessante. 6. Aproximando-se então a serva com seus filhos e prostraram-se Lia com seus filhos. Adiantou-se por sua vez, prostou-se, enfim, José e Raquel prostou-se também. Quer dizer o que, mano? Diante de Esaú, cara. Esaú. Olha o 3, ó. Gênesis 33, 3. E ele, passando adiante, prostou-se até a terra 7 vezes, antes de se aproximar de seu irmão. Olha só o 10, cara. Ó, suplicou-te, replicou Jacó. Se ganhei o teu favor, aceita este presente de minha mão, porque te contemplei como se contempla Deus, e me fizeste bom acolhimento. Ou seja, quer dizer, se contempla a Deus. Jacó não adorou Deus, mas contemplou seu irmão Esaú como se contempla a Deus. A gente contempla uma imagem, que a imagem representa e te leva a Deus. Quando a gente vê a imagem, a gente não está adorando a imagem. Nós está contemplando o que ela significa. A Arca da Aliança é a presença de Deus. Josué 7,6. Josué e você prostou diante dessa arca, que tinha o quê? 2 querubins, certo? E você foi entender, Números 28 e 9, quando Deus mandou Moisés fazer aquela serpente, quando o povo olhava para aquela serpente, contemplava, olhava, não adorava. E o povo era curado. Que interessante, cara. Agora você cata aqui em Êxodo, Gênesis, Êxodo 18, ó. Só que não tem costume, é protestante, cara, essas igrejas 20 de homens, ó. 18, 6 e 7, ó. E mandou-lhe dizer, teu sogro Gesto vem te ver, acompanhado de tua mulher e de teus 2 filhos. Moisés, saindo ao encontro de seu sogro, prostou-se e beijou, e, informando mutuamente sobre a sua saúde, entraram na tenda. Agora você cata em Reis. Primeiro Reis. Ó. 22, 23. Falava ela ainda ao rei. Quando se apresentou o profeta Natã, disseram ao rei, está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostou-se com o rosto por terra diante do rei. Que interessante. Ó, interessante. Tem várias passagens aqui, ó. Primeiro Reis 15, 16 e 7. Bezabé prostou também diante do rei. Primeiro Reis 1, 31. Bezabé também prostou de novo. O profeta Natã prostou de novo, prostou diante do rei. Aqui em 1 Reis 1, 53, o rei Salomão mandou mensageiros e fizeram descer do altar. Ele veio e prostou-se diante do rei, que ele disse, voltai para a tua casa. Que interessante. Várias passagens, várias. Em Apocalipse, desde Gênesis até Apocalipse, cara. 19. Ó, 10.
Prostei-me a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou um servo como tu e teus irmãos, possuidor do testemunho de Jesus, adorar a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Quer dizer o que, cara? A Bíblia já deixa bem claro, cara. Você postar diante de uma imagem para adorar, isso a Bíblia proíbe, mas se você postar diante da imagem, diante de um padre, como esses versículos que eu citei aqui, pode. Apocalipse 22, ó. 8 e 9. Fui eu, João, que vi e ouvi essas coisas. Depois de a ter ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que a mostrava. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou um servo, como tu e teu irmão. Profetas, aqueles que guardam a palavra deste livro, prostra-se diante de Deus. Quer dizer o que, cara? Momento nenhum aqui, ó. Aqui, ó. O 19 fala que ele prostrou para adorar. Aqui o 22 já não fala que ele prostrou aqui. Aqui ele já teve noção. Não fala o mesmo termo. Prostrei-me aos pés para adorar. Não, aqui, ó. Fui eu, João, que vi e ouvi essas coisas. A ter ouvidos e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava. Ó. Não tem nenhum termo adorar, porque ele já aprendeu a lição. Você pode prostrar diante de um anjo, ou diante de uma imagem, diante de um padre, para forma de honra, de respeito. Que interessante. Como os velhos cristãos ali no Velho Testamento apostavam diante de uma autoridade, como forma de respeito, como forma de honra, no Novo Testamento as pessoas prostravam diante dos sacerdotes, dos cristãos ali, que é uma autoridade enviada de Cristo, como uma autoridade celestial. Que interessante, cara. Nossa, como a nossa igreja é rica, cara. Que interessante. E momento nenhum, cara, a Bíblia não deixa brecha nenhuma para essas doutrinas fajudas, essas doutrinas de homens. Por quê? Não tem o magistério. Não tem o fundamento dos apóstolos. É pregação com só uso pessoal. Segundo Pedro 2:1-20, não podemos ter uso pessoal da Escritura. É uso particular da igreja para discernir e ensinar e interpretar a Escritura. Né? Porque a Bíblia do Novo Testamento veio da igreja. E os tabernáculos também veio da igreja. Porque essa Bíblia do tabernáculo ali, a Torá ficava lá no templo. Entendeu? E a autoridade era sacerdote, tinha um porta-voz, tinha totalmente que a gente vê no Novo Testamento. Que o Velho Testamento aponta o Novo. Que interessante, né? É um estudo simples para você entender, cara. Base bíblica, sim, tem esse respaldo de culto de honra, culto de veneração, culto de respeito. Jamais culto de adoração. É somente a Deus. Salve Maria, sou missionário, servo